do teu amor, precisamos da tua graça, precisamos do teu arrimo, precisamos do teu fortalecimento e te convidamos, Espírito Santo, venha estar conosco essa manhã, aqui falando através de mim e do outro lado, Senhor, há o coração de cada um que tem ouvido essa rádio. E aí nós estamos juntos mais uma vez aqui, eu e você, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Como é bom e agradável, já dizia o salmista, vivermos unidos, irmãos. E através dessas ondas sonoras que se chegam até você neste momento, nós entendemos que esse amor que extravasa em nós chega até você também. Hoje um dia especial, nossa irmã Suelen aí fazendo mais um aninho de vida, mais experiência, andando mais e mais na presença de Deus, sendo bênção, né? E graças a Deus por sua vida, minha irmã. Que Deus continue te usando poderosamente e fazendo com que muitas vidas sejam alcançadas por esse amor que transborda em você. E nós estamos aqui, amados, hoje para falarmos um pouco dos benefícios, um pouco de quem nosso Deus é. Você já parou para pensar que esse livro, aparentemente tão grande de ser lido, a Bíblia, composta aí por vários livros, uma biblioteca, por isso se chama Bíblia, né? Um composto aí de livros, cada um traz uma mensagem. Mas essa mensagem, todas essas mensagens que são trazidas em cada livro, ela nos deixa uma clara mensagem. A mensagem da soberania de Deus. A mensagem da missio Dei de Deus. Da sua vontade plena. Do seu desejo absoluto e de quem Ele é. Não apenas o que Ele faz. Essa Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres, esses livros que ressaltam aos nossos olhos de vidas de homens e mulheres que se consagraram, que vivenciaram experiências, que sofreram, que venceram, que lutaram, que conquistaram. Esses livros só denotam uma coisa, só nos mostram uma coisa: o quão grande nosso Deus é. O quão maravilhoso Ele é, o quão poderoso Ele é. Esse livro não é sobre nós, é sobre Ele. A nossa vida espiritual, ela caminha pautada dentro de toda essa história, né? Já dizem os bons historiadores que a história, ela não se renova, ela se repete, é como um ciclo que vai girando, só que com novas figuras, com um novo cenário, e assim nós estamos dentro desse livro de Deus. Essa história se repete em nossas vidas, e é por isso que esse livro se torna tão atual, tão importante, tão influenciador nas nossas vidas, tão transformador. Já dizia Jesus: conhecereis a verdade e ela te libertará. O simples fato de nós começarmos a ler esse livro já nos liberta. O simples fato de nós conhecermos esse livro já nos inspira a orar. O simples fato de nós conhecermos esse livro já nos inspira o movimento de Deus, a sua obra gloriosa. Eu me recordo bem, há muitos anos atrás, viu, irmãos? Vamos dizer aí, uns 30 anos atrás, eu estava ali, debaixo de um pé de manga, no sítio Frecheiras, com um livro, Bíblia, Novo Testamento, entregue pelos Gideões. Que por muitas das vezes a gente acha que aqueles livrinhos ali, entregues em todos os locais, escolas, hospitais, até motéis, não tem muita influência, mas eu vou lhe dizer, é um poder tão grande que sai desse livro, que ele só precisa ser aberto. E ali estava eu debaixo daquela mangueira, com aquele livrinho. Comecei a ler, e para vocês terem uma noção, apareceu uma cobra coral. E quando eu vi aquela cobra, eu estava com a Bíblia. Mas de estar conhecendo a Bíblia, eu senti um poder tão grande que eu olhei para aquela cobra e eu fiquei encarando. Olha a loucura, né? Adolescente. E aí eu fiquei olhando assim ao longe, me levantei, me assustei, mas eu fiquei ao longe olhando para ela. Com uma forma de que eu tinha poder aquela hora. E a cobra saiu sorrateiramente, foi embora.
E o livro continuava a falar ao meu coração. Mas como eu já estava com medo de ficar debaixo da mangueira, receiosa, fui para uma pedra debaixo de outra mangueira. E ali o Senhor continuou a falar comigo, a falar comigo, a falar comigo, de forma que eu imaginava, meu Deus, eu estou na igreja há tanto tempo. Eu estava na igreja católica nesse tempo. E eu estou há tanto tempo, e eu vejo os sermões do padre, e eu vejo o padre pregar, e eu vejo o padre falar, e nunca eu entendi que o Senhor está voltando. Meu Deus, assim como eu, um monte de gente não sabe que o Senhor está voltando. Meus queridos, me deu uma aflição de espírito em saber que Ele estava voltando e que muita gente não sabia. E aí eu comecei a imaginar, eu preciso dizer aos meus vizinhos que Jesus está voltando. Eu preciso dizer à minha família que Jesus está voltando. E eu preciso acordar o povo como eu, que vai para os sermões e não se atém de que Jesus está voltando. E aquilo passou a nortear a minha vida. Mesmo muito católica, sempre ali junto com a minha mãe, organizando novenas, procissões, mês de Maria eu usava o branco, mês de São Francisco eu usava o marrom. E aí, meu irmão, eu estava ali, sempre muito religiosa, mas eu não entendia que Jesus estava voltando. Nesse meu aprofundar de conhecimento da palavra e começar a dizer essas coisas para minha mãe, eu fui confrontada comigo mesma e já queria o livro por completo, né? Porque o Novo Testamento já tinha lido, relido, já fui atrás da Bíblia da minha mãe, que empoeirada estava na estante, no Salmo 91, quando não no 23. E ali eu comecei a esmiuçar todos aqueles detalhes da palavra de Deus, querendo conhecer e compartilhando com a minha mãe. E a minha mãe falou, você quer servir a Deus completamente? Pô, você vai realizar meu sonho, você vai ser freira. Era seu sonho, minha mãe? Era. Então vou lá eu para o convento, meus irmãos, convento em Areia, Paraíba, da Congregação Franciscana de Diligue. Pastor, aí você está falando aqui que ele era seminarista também. E foi apresentado 2 vezes. Estava quase um padre já também, viu? E aí nós estávamos ali, irmãos. Eu, lá naquele convento, junto com umas primas minhas, que serviam em Oiapoque, ao Chuí, como freiras. E ali o universo diferenciado me foi apresentado. O universo mais sacro. Nós tínhamos ali as nossas orações diárias, disciplinadas, bem religiosas, nossos cantos gregorianos. Nós estávamos lá. Eu comecei a trabalhar com uma irmã entregando leite a pessoas pobres lá dentro. E também a fazer um apanhado com as crianças de rua. Porém, eu comecei a fazer teatro com essas crianças de rua, montando teatro, coreografias. E fui observando que não tinha nada de criança de rua, era criança da rua lá do convento. E aquilo me deixou, mas gente, é para alcançar as crianças de rua, carente, necessitado. Só tem aqui filhinho de papaizinho e mamãe que já tem boa vida. Vou fazer teatro com eles, mas eu queria mais, Senhor. Eu queria me inserir numa realidade social de desigualdade para ajudar. Eu estou aqui para servir. Eu até me emociono, dá até vontade de chorar, pastor Ayrton, porque era uma vontade tão grande. E que já se passaram tantos anos. E que essa vontade não passa. Graças a Deus. Só aumenta, o vigor diminui, mas a vontade pulsa forte, é mais que uma paixão, é um amor. E ali, irmãos, estava eu continuando hoje, o Senhor está querendo que eu dê meu testemunho. E eu continuando nessa labuta, fui entregar leite com a irmã. Chegou uma senhorinha humilde com 5 filhos e disse, irmão, um saco de leite por semana não dá. Você poderia me dar 2? Aquela irmã disse, não, é 1 por família. Eu falei para ela, irmã, mas tem cochichei no ouvido dela? Dê mais 1. Tem tanto saco de leite no depósito. Não, aqui tem a regra, é 1 por família. Semana que vem ela recebe outro. Aquilo me incomodava, ardia no meu coração. E eu continuei. Continuei, a Madre Superiora me chamou para conversar, me levou ao centro das noviças, me apresentou todo o campo de noviças, a vida que eu seria inserida. Fiquei ali com as meninas,
Me levou a uma consagração de uma noviça que eu achei a coisa mais linda do mundo, ela se jogando no chão, se entregando por inteiro, abrindo mão de todos as benesses dessa vida. E eu até fiz isso depois, viu? Juntei um grupo, fiz a mesma coisa, eu copiei, porque eu achei tão bonito. Mas, irmãos, onde eu quero chegar? Era tudo muito bonita a teoria, mas estava se diferenciando na prática. Havia contradições. Tinha um local lá que era tanta roupa que vinha da Alemanha, que essa congregação é uma congregação alemã, estabelecida aqui no Brasil. E era tanta roupa bonita, chique lá. E não saía de lá de dentro, irmãos. Quando saía era para a casa dos familiares dos que ali trabalhavam. Então eu vi muita, digamos assim, eu não vou acusar nem julgar, mas eu vi muito desvio do que era para ser, sabe? Muita religiosidade no que não precisaria, muitas regras, muito tudo. E aquilo foi me entristecendo. E eu saí com a irmã para a rua e nós fomos comprar tubos de linha para fazer crochês e tricôs. Quando um homem lhe parou e disse: irmã, eu estou lendo essa passagem que diz que Jesus vai voltar. Me explique um pouco. Eu já estava virando, era doutora já nessa área de Jesus vai voltar, né? E aí eu quis parar para explicar o homem e a irmã me puxou e disse: não, nós não temos tempo para agora e para isso não, meu irmão. Compareça às missas que você vai entender. Para mim foi mais uma facada, né? Vendo minha motivação, vendo também que eu era uma jovem ainda muito novinha e com uma boa aparência, né? A Madre Superiora me chamou para conversar e disse assim: eu vou lhe dar um tempo, eu quero que você volte para casa. Nesse voltar para casa, eu quero que você repense tudo que realmente você quer, se esse é o seu desejo, e você volte para mim. E se você voltar para mim, eu vou lhe colocar do meu lado. Eu quero te ensinar tudo o que eu sei. Aquela mulher era muito doce, muito amada. E disse que ia me ensinar tudo, línguas, ia me preparar realmente, mas para isso eu tinha que ter a convicção do que eu estava querendo. Nesse mesmo ínterim, chegou uma companheira lá das que faziam aula, liberou, e eu voltei para casa. Mas antes de voltar para casa, uma das minhas primas, andando comigo no jardim, a mais doce que eu já encontrei até hoje, ela me disse: você é uma jovem cheia de vida, cheia de vontade em servir, e eu te aconselho uma coisa: volte para casa como a madre te disse. E ao voltar para casa, tenho outro conselho para você: visite igrejas evangélicas, porque você tem tudo para servir a Deus como uma missionária como nós, mas como uma missionária casada com um esposo, com uma família. Volte para casa. Eu falei: existe isso, irmã? Servir de todo o coração? Existe. Procure uma igreja evangélica. Irmãos, aquilo eu achei estranho. Vim de uma freira, mas eu fiz o que ela me aconselhou. Voltei para casa, comecei a visitar igrejas evangélicas e hoje me tornei uma cristã evangélica. Hoje eu tenho um esposo, tenho filhos, tenho uma família, sou missionária como era, né, previsto os meus sonhos de ser uma missionária, em qual contexto fosse. Hoje eu não estou só numa tribo indígena, como seria o caso do que eu queria ir para alcançar, que são 100 etnias ainda não alcançadas para o Senhor, mas hoje eu faço um trabalho diferenciado. Hoje eu trabalho com missões na minha igreja, não só na minha igreja, em outras igrejas. Os irmãos que me ouvem agora, que têm suas igrejas, que querem uma visão missionária, podem pegar o meu telefone aqui com o pastor Ayrton. Vou sentir prazer em servir, em lhe orientar, para que você crie aí na sua igreja um movimento missionário e juntos façamos mais e mais. Eu ajudo em agências missionárias, eu procuro me envolver com a causa do Senhor, mas o que eu quero te dizer é que a partir que Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha história. E a partir do pontapé inicial de que Jesus estava voltando, eu entendi muita coisa. Por isso que eu quero ler, vou começar te inspirando a você entender que este livro é o mais importante de todos os livros. Seja você aí um estudante que goste de leitura, seja você o que for, você
pode ser mais, mas esse ser mais vai ser aqui, ó, dentro da palavra. O homem mais sábio da história, Salomão, deixou aqui os seus conselhos inspirados por Deus. Esse homem considerado em toda a história como um homem cheio de conhecimento, um conhecimento incomparável, foi inspirado pelo Espírito de Deus, que inspirou cada homem a escrever e a compor a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de presentear a quem você ama com a Bíblia. Não deixe de ser uma pessoa diferenciada nesta terra, nesta nação brasileira. Muitas pessoas passaram na minha história, falaram comigo de Jesus. Algumas se diferenciaram porque pararam um tempo a mais. Nós aqui estamos juntos. Hoje, primeiro capítulo de Gênesis, que nos diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus no primeiro dia: haja luz, e houve luz. O que eu quero te dizer é que a partir do momento que você entende que quando o Espírito de Deus veio à terra, mesmo ela sem forma e vazia, ela criou vida. E ele mesmo não havendo ali ainda todas as coisas, diz aqui que ele se movia sobre a face das águas. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que teve um encontro com o Espírito Santo, ele não é uma pessoa inerte, ele não é uma pessoa parada, ele não é uma pessoa que cruza os braços, que vai para o culto, senta no banco e vai embora, que vai para uma missa, senta no banco e vai embora, que vai para um local onde se reúnam ali para proclamar Deus e vai embora. Ele é uma pessoa diferenciada, ele é movimento, ele é atitude, ele é fé, ele é vontade. Ele não é uma fé de palavras, ele é uma fé de ação. Ele é uma ação de Deus na terra. Ele é um movimento de Deus nessa terra. Ele é aquele que entra na casa de um oprimido e ele traz vida. Ele é aquele que entra na casa de um carente e ele busca ajudar de alguma forma, seja com uma oração, com uma cesta básica, ele corre atrás. Ele não é aquele que vê uma pessoa ali caído, enfermo, doente, e não dá uma palavra de conforto, de luz, de vida. Ele é aquele que movimenta o caos da treva e traz a luz. Aonde há trevas, a luz, aquele que tem o Espírito de Deus. Você que me ouve, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, não aceite menos que isso. Você tem que ser o movimento dele nas águas da sua história, nas águas da sua família, nas águas da sua geração, nas águas da sua cidade. Nós precisamos entender isso, eu e você. Não há mais tempo de viver em trevas, em sofrimento, em dor própria, em situações apenas pessoais, porque o que o Espírito de Deus tem para nós é muito maior. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus nos chama a um compromisso com Ele, e esse compromisso é imutável. E o compromisso dele contigo não é transferível, é seu com ele. Você não pode ficar transferindo, protelando, prorrogando, porque aí, meu irmão, você vai viver em lutas aqui, ó, sem forma e vazia. Trevas sobre a face do abismo. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo mover as águas da sua vida. Deixa o Espírito Santo entrar nas suas causas impossíveis. Deixa o Espírito Santo entrar na dor da sua alma. Deixa o Espírito Santo trazer luz à sua história. Ele precisa tão simplesmente do espaço para que você dê. Porque mesmo ele sendo soberano, ele deixa também você trabalhar junto com ele. Você ser parte desse movimento dele nessa terra. E nós estamos aqui mais uma vez com o coração cheio de gratidão por estarmos aqui falando desse Deus maravilhoso e soberano. Se eu tivesse tempo para contar o tanto que Deus fez e mudou a minha história, o tanto que Deus já fez, o tanto de milagres que Deus fez por mim, para mim,
através de mim, na vida de outras pessoas. Irmãos, eu perdi as contas, porque esse Deus é lindo demais, é grande demais, é soberano demais. Não há porta, ferrolho que não se abra diante do seu poder. Não há enfermidade que não se prostre, não se curve diante dele. Não há, mas nós precisamos estar sempre no controle da sua soberania, no poder da sua direção. Oremos nesse momento. Você que está com a causa impossível, você que está com a causa que você acha que é perdida, você que está aí com uma enfermidade, não sabe como trabalhar isso, não tem mais condições financeiras de arcar, você que está com a sua família aí passando por dificuldades, problemas, dificuldades com os filhos, com o esposo, eu quero te convidar agora a estar neste momento, se puder a se prostrar, se não a se render de verdadeiramente a Jesus, render-se por completo, dizendo: Jesus, eu quero que tu seja o Senhor da minha história, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero que o Senhor mude o quadro e esteja comigo em todo o tempo, me direcionando para eu prevalecer em ti. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora. Oramos com fé, Senhor, para que o teu sangue cubra nós e a nossa casa e os nossos. Oramos com fé, Senhor, para que o teu Espírito se mova sobre as águas desse lar, as águas dessa vida, as águas dessa história. Espírito de Deus, Tu és o pontapé da nossa fé, Tu és o nosso consolador, Tu és quem nos edifica, quem transforma situações. Jesus foi para o céu e através de Ti continua na terra, porque vocês são um. E neste momento nós queremos que o Senhor tenha a liberdade de visitar cada lar, cada vida, cada pessoa, fazendo na vida delas, meu Pai, uma diferença notória, transformadora, sublime, absoluta, para que eles considerem mais e mais, não tão somente os teus feitos, mas quem tu és, mais o soberano que tu és, mais o poderoso que tu és, o Senhor que tu és, para que suas vidas, meu Pai, tenham uma nova página, mudem de rumo e se tornem mais e mais pautadas no poder do teu evangelho, da tua palavra, da tua soberania. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Eu quero desde agora também desejar a todos os nossos ouvintes um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Quero desejar um abraço a vocês todos que nos ouvem, meus tios e tias que me ouvem agora, meu esposo, minha mãezinha, minha filha, minha secretária. Eu estou vendo ali recadinho ali do meu esposo, da minha mãe, para passar aqui no áudio. Vamos passar aí rapidinho, pastor. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gospel, que é a Irmeridã, desejando a paz do Senhor, para todos os ouvintes, os irmãos de todas as congregações e para todas as sedes aqui de Tianguá. Que Deus abençoe cada um. Também todos os meus amigos que estão ouvindo e todos os meus parentes, pais, irmãos, cunhados, netos, sobrinhos. Que Deus abençoe cada um e tenham um dia abençoado para a glória do Senhor. O do meu esposo foi assim: beijo para minha esposiana, sogra e filha, Miriam, secretária, Lúcia. Beijo a todos vocês. Ao meu filho que está agora viajando ali, com parte da sua família aos Estados Unidos, que acabou também de dizer que está ouvindo. Um abraço, uma boa viagem aí para vocês. Agora tem mais duas irmãs aí, né, pastor? Uma. É um bocado aqui. Eita, mas tá bombando o programa, que não vai dar tempo, irmãos, que a gente corre aqui com as propagandas. Verdade. Mas que o Senhor coloque só o dessa 034 ali, ó. Que hoje ela tá iniciando nossa audiência aí, tá junto com a gente. Tá? Paz, Senhor Jesus, irmão. Que bênção, né? Sua esposa está inteirando. Ah, não, Deus não era abençoe essa. a cada dia ela, né? Dê muitos anos de vida, felicidade. Amém. Deus é uma chuva de bênção sobre vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Peço um louvor
Ô, irmãos, nós lamentamos, mas hoje vai ter corrida aqui, porque já vai entrar as propagandas, né? Vamos tá aqui já encerrando, mas se você não pôde deixar o seu recadinho hoje, você pode deixar. Procurem deixar mais cedo, que no primeiro momento a gente separa só para os recadinhos. Agora, como tem uma urgência aqui, uma correria por conta das mensagens que a gente tem que posteriormente está passando aqui, né? Já entra o novo programa. Isso. Nós desejamos a vocês aí um abraço carinhoso, fiquem aí na paz do Senhor, um almoço delicioso, sempre com o coração muito grato, né, pastor Ayrton, por estarmos juntos aqui, fazendo esse programa acontecer e chegar até sua casa, com toda sorte de bênçãos. Fiquem com Deus. Nós concluímos o nosso programa. Cheiro para todo mundo. Eu volto amanhã a partir